Saudações em Cristo Jesus. Estamos aqui dando início a mais um auxílio bíblico para a escola dominical. A lição que estudaremos hoje é a lição de número 5, cujo tema da lição é esta: Caim era do maligno. Sejam todos bem-vindos e aproveite bem o espaço, o tempo de tempo que temos para aprendermos juntos a preciosa palavra de Deus. Como vimos na lição anterior, os últimos versículos do capítulo 3 de Gênesis nos revela que devido ao pecado de Adão e Eva, ou vice-versa, eles foram proibidos por Deus de entrar no Éden. Para assegurar isso, o Senhor pôs 2 querubins ao oriente do jardim e uma espada flamejante ao redor. Então não havia nenhuma forma de o homem e a mulher entrarem lá novamente, a não ser com permissão de Deus. Mas o fato da árvore da vida continuar ali no jardim do Éden, guardada por querubins e uma espada flamejante, suscita um fio de esperança. Uma vez que foi conservada, em vez de ser arrancada pelas raízes e destruída, um dia seus frutos poderiam ser comidos novamente. Apesar de Adão e Eva não serem mais bem-vindos ali, o Senhor nos deixou a esperança de que um dia o paraíso seria reconquistado por seu prometido descendente, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim, por intermédio dele, nós teremos acesso àquela árvore novamente, de acordo com o que está registrado em Apocalipse capítulo 22 e o versículo 2. A nossa lição, ela traz como leitura bíblica o capítulo 4 de Gênesis, dos versículos 1 ao versículo 10. O primeiro versículo vai nos dizer o seguinte: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. Só nesse texto nós aprendemos algumas lições interessantes. Uma delas, que vale a pena observarmos aqui, é que o verbo conhecer, usado nesse texto, é usado eufemisticamente, como sinônimo de ter relações sexuais. Normalmente, descreve uma relação íntima que envolve ardor, que envolve paixão, posse e até mesmo reciprocidade. Aqui, a relação sexual de Adão e Eva resultou na concepção de um filho, mas, ao que tudo indica, esta não teria sido a primeira união sexual do casal. Então, por esta razão, o texto bíblico diz: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. Então, este capítulo há de nos mostrar que o pecado de Adão e Eva não afetou somente eles, conforme já vimos na lição anterior, mas trouxe sérios infortúnios para os seus descendentes. A história do pecado de Caim muito se assemelha à de seus pais, pois podemos ver um ato de violação no capítulo 4, versículo 8, podemos ver uma cena de julgamento nos versículos 9 a 15 do mesmo capítulo, e também vamos ver a execução da sentença divina sobre o pecador, que está no versículo 16. Caim, conforme vemos na Bíblia, ele tinha um coração mau, dominado pelo ódio e pela inveja. Por isso, ele teve o seu sacrifício rejeitado. Nós vamos ver isso com mais detalhes. Deus não olhou
e não olha para a oferta em si. Mas o mais importante é o coração daquele que está ofertando ao Senhor. É por isso que Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24, dizendo: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai se reconciliar primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Glória a Deus. Então jamais, de forma alguma, poderemos algum dia comprar a Deus, ou até mesmo impressioná-lo com as nossas ofertas, porque tudo o que existe nos céus e na terra pertence ao Senhor. Você pode conferir o Salmo 50, por exemplo, aonde o povo está querendo ofertar a Deus os seus animais, como se Deus fosse dependente disso. E Deus declara: foi eu que criei esses animais. Então Ele, o Senhor, é o dono de tudo. Ele é o dono da prata e do ouro. Contudo, sejamos fiéis ao Senhor em nossas ofertas, mas que jamais venhamos a permitir que os nossos corações sejam contaminados pelo pecado, como aconteceu com Caim. Conforme lemos no primeiro versículo do capítulo 4 de Gênesis, que diz assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. É possível que Caim e Abel tenham sido irmãos gêmeos, pelo fato da palavra concepção aparecer somente uma vez neste texto sagrado. Fica aí para você pensar um pouquinho. Mas conforme nos diz o texto, o primeiro filho de Adão e Eva foi Caim. A tradução desse nome do original deu origem ao termo queneus, que também é o mesmo significado de ferreiros. O nome é relacionado ao significado da palavra artesão ou algo produzido, mas também soa com a tradução da palavra hebraica, que significa adquirido, possuído. Talvez por este motivo, Eva tenha declarado: alcancei do Senhor um varão. Isto porque, na Bíblia, algumas vezes um nome é uma alusão clara a algum fato ou uma situação, como por exemplo, o nome Ismael, em Gênesis 16, versículo 11. Ismael, traduzido do original, quer dizer Deus ouvirá. Deus ouvirá. Outras vezes o nome é baseado em um trocadilho com uma palavra que é similar ao nome ou contém uma ideia mais abstrata. No versículo de número 2, o texto vai nos dizer assim: e teve mais a seu irmão Abel. A motivação deste nome é incerta, porque o significado original de Abel quer dizer sopro ou vapor. E talvez ele tenha recebido esse nome apenas depois que foi morto por seu irmão Caim, após os seus pais passarem pela tristeza da perca do segundo filho e constatarem que a vida dele acabara tão rapidamente como um sopro. E o texto sagrado vai nos dizer que Abel era pastor e Caim agricultor. Olha o que diz o texto. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe
dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Então, a Bíblia nos mostrando enfaticamente que cada um tinha uma função. Caim lidava com a terra, com a agricultura, e Abel lidava com animais, com ovelhas. As duas ocupações não deixavam de ser importantes. Eram duas ocupações igualmente importantes. Elas refletem meramente uma diferença de interesse entre os dois irmãos, não o caráter ou a importância deles. Contudo, a história de Caim e Abel abre o tema da competição entre irmãos, como, por exemplo, também vamos encontrar em Gênesis capítulo 25, versículo 26, a competição que houve entre Esaú e Jacó. Embora já tenhamos lido os versículos 3 e 4, que cada um deles trouxe uma oferta ao Senhor, nesses textos não é explicado por que começa aqui a prática dos sacrifícios com objetivo de adoração a Deus. Talvez os primeiros leitores desse texto entendessem bem esta questão, porque haviam sido instruídos por Deus por intermédio de Moisés. Mas alguns estudiosos chegam até mesmo a dizer que a oferta de Caim não foi aceita pelo fato de que não se envolvia o derramamento de sangue, do qual Deus exigia para o perdão dos pecados, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 22. Mas nós vamos verificar aqui que nenhuma palavra no capítulo 4 de Gênesis indica que Caim e Abel chegaram-se a Deus naquele exato momento para pedir o perdão de seus pecados ou dos pecados cometidos. Nós não vamos encontrar indício disso. As ofertas deles foram voluntários atos de adoração a Deus. Além disso, pelo antigo sistema, conforme Levítico nos ensina, capítulo 6, versículos 14 a 23, nesse sistema de sacrifícios de Israel, Deus abençoava tanto a oferta de cereais, como também o sacrifício de animais. Por isso, os agricultores apresentavam uma porção de sua produção, assim como também os pastores traziam para o Senhor amostras do seu rebanho. Contudo, talvez o sacrifício de Caim tenha sido inferior, porque a motivação dele não era boa, e a de Abel sim. O fato é que, por algum motivo, por alguma questão, não é aludido aqui nesse texto que lemos. Deus atentou para a oferta de Abel e não para a de Caim, e isto o deixou irado, levando-o a matar o seu irmão Abel por inveja. A última parte do versículo 4 do capítulo 4 de Gênesis diz assim: e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, enquanto no versículo 5 está dizendo: mas para Caim e para a sua oferta não atentou. O sacrifício de Abel, conforme o texto nos mostra, foi o melhor que ele tinha a oferecer dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Não existe aqui palavras similares para descrever o sacrifício de Caim. Isso indica que Caim ofereceu ao Senhor uma parte qualquer da sua produção, enquanto que Abel apresentou o melhor
o melhor ou a melhor parte para o Senhor das primícias. Consequentemente, Deus atentou, diz o texto. Esse verbo atentar, traduzido do original, quer dizer atentar, olhar, agradar. Ou seja, Deus se agradou primeiramente do ofertante e depois ele agradou do sacrifício. Deus olhou primeiro para o ofertante e depois Deus olhou para o objeto do sacrifício. Então logo a oferta de Abel era qualitativamente melhor do que a de Caim, por causa da fé de Abel no Senhor. Então veja que o texto, mais para Caim, para a sua oferta, não atentou, diz a palavra de Deus. Havia alguma coisa deficiente na atitude de Caim, a qual se refletiu em sua oferta. Deus atentou para Caim e não aceitou. E em lugar de ele se sentir quebrantado e grato ao Senhor, ficou muito furioso e foi tomado pelo ciúme contra o seu irmão. Respectivamente, logo então no versículo número 8, nós vamos encontrar dizendo assim: e falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. As graciosas palavras do Senhor nosso Deus a Caim era para que ele pudesse fazer a coisa certa. Ele não precisava ficar com ódio do seu irmão, pois o pecado estava à espreita para poder entrar em seu coração e atacá-lo como um leão. Mas ele, como ser humano, deveria resistir ao mal, o que não aconteceu. Então, seria bem aceito também. Mas, conforme lemos o versículo 8, nós vamos perceber que Caim cometeu um assassinato de forma premeditada. Foi uma ação rápida, foi uma ação bem planejada e sem precedentes. Ele falou com seu irmão Caim, com certeza Caim o convidou para ir ao campo, ver algum tipo de fruto que ele havia plantado ou produzido, e Abel lá no campo foi morto pelo seu irmão Caim de forma premeditada. O próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 23, versículo 35, falou deste acontecimento horrível como um fato histórico e vil, semelhante ao que foi cometido contra outros profetas que Deus enviou à nação de Israel, ao que seria cometido contra ele próprio. Deus pergunta: Caim, onde está Abel, teu irmão? Essas palavras do Senhor enfatizam o horror do assassinato de um familiar. Muito sério isso. A palavra de Caim não mostrou um verdadeiro arrependimento, mostrou simplesmente um remorso no seu coração. Ele ficou até mesmo impressionado com a severidade da sentença que Deus deu para ele, mas ele não lamentou o seu crime, infelizmente. Não houve pedido de perdão por parte de Caim, não houve expressão de tristeza ou de arrependimento. Ele era ou demonstrou ser uma pessoa egoísta, que estava prestes a ser privada de todos os seus pertences materiais e expulso para o deserto. Caim teve medo de que algum dos parentes de Abel o encontrasse e o matasse como um ato de vingança.
É por isso que o texto no versículo 13 vai dizer, na revista corrigida e atualizada, diz: é tamanho o meu castigo, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. O termo traduzido aqui do hebraico para castigo quer dizer punição. Fala de uma consequência natural da perversidade, a culpa. Geralmente a punição ocorre em retribuição ao pecado. Confira isso em Êxodo capítulo 20, no versículo 5. Caim expressou pesar somente pela punição que recebeu e não pelo crime terrível que ele cometeu. Não há aqui nenhuma nota de arrependimento a respeito de sua ação. Caim disse: eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante da terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Está aí no versículo de número 14. Este foi o sentimento que Caim teve após receber a sentença divina sobre a sua vida. Nós vamos verificar aqui no capítulo 5, versículo 4 de Gênesis, aonde é dito que Adão gerou filhos e filhas. Gerou filhos e filhas. Alguns, sem nenhuma base bíblica, especulam que Deus teria criado outras pessoas fora do Jardim do Éden pelo fato de Caim ter se casado. Diz aí no versículo de número 16: e saiu Caim mediante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. Alguns estudiosos dizem, especulando, que Deus criou outras pessoas fora do Jardim do Éden, mas não há nas Sagradas Escrituras nenhuma indicação disso. O que vamos encontrar no capítulo 5, versículo 4 é que: e foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Então isto significa que, dado a longevidade das pessoas naquela época, Caim poderia ter se casado com uma de suas irmãs, ou até mesmo com uma parente mais distante. Caim foi amaldiçoado por Deus no sentido de Deus já não abençoar seus esforços para extrair da terra o seu sustento. Conforme os versículos 11 e 12, Caim é o terceiro a ser amaldiçoado por Deus. Ou seja, a primeira foi a serpente, em Gênesis capítulo 3, versículo 14. A segunda a ser amaldiçoada foi a terra, capítulo 3, versículo 17 de Gênesis. E terceiro foi Caim. Então note que a punição que Deus deu a Caim está associada à maldição da terra, a qual antes cooperava com o trabalho dele, dando seu fruto e trazendo-lhe alegria, mas agora apenas lhe lembraria o seu pecado, fazendo com que ele se sentisse fugitivo e errante. O texto diz, no versículo de número 16 do capítulo 4, dizendo assim: e saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. A terra de Nod
remete ao termo nômade. Nós vamos observar que mesmo Caim tendo matado seu irmão, nós vemos a misericórdia que o Senhor teve pela vida de Caim. Apesar de ele ter assassinado seu próprio irmão, o Senhor, na sua misericórdia, o protegeu, colocando nele uma marca, a fim de que ele não fosse morto pelos outros. Mesmo em sua ira, Deus demonstra a sua misericórdia sobre a vida dele. Conforme eu disse, a terra de Nod remete o termo nômade, porque a questão aqui é mais teológica do que geográfica. Ou seja, estar à parte da presença do Senhor é se tornar um nômade, é se tornar um errante que anda sem rumo na terra, conforme o versículo 12 nos diz: quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e errante serás na terra. Então Caim, ele acabou se casando e ele teve um filho por nome Enoque, que significa dedicado. O filho de Caim recebeu o mesmo nome do descendente de Sete, que andava com Deus. Gênesis capítulo 5, versículos 21 a 24. E, consequentemente, Caim fundou a primeira cidade da civilização, que deu a ela o nome de seu filho. E vemos aí que a população cresceu rapidamente, aumentou rapidamente, sendo que a cidade de Enoque é a primeira cidade mencionada na Bíblia. A sua localização é desconhecida. Foi fundada por Caim, conforme o capítulo 4 e o versículo 17 de Gênesis. O exemplo de Caim deve nos fazer lembrar de que precisamos ter uma vida íntegra diante de Deus, o nosso Senhor, e demonstrar amor e respeito para com o nosso próximo. Que Deus abençoe e até a próxima.